Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. E vamos lá. Aqui no fundo do deck, essa carta que fala sobre o manjericão. E essa carta, além dela trazer uma mensagem sobre prosperidade, sobre sorte e amor, essa carta ainda vem com o plus, né, da Joaninha. Então aqui é um momento de muita sorte para vocês, um momento de muitas coisas boas, tá? Depois, mais para frente na leitura, eu falo para vocês sobre como vocês podem estar trabalhando com a energia do manjericão, tá? E me chama a atenção aqui até na questão do aspecto das cores, tá? Tem uma transição aqui, nós vamos saindo dessa energia de cor mais fria para cores quentes. E aí eu já falo sobre essa carta. Aqui tem uma energia da lareira, né? Então é aquele quentinho, momento de segurança, de conforto para vocês, tá? Ou seja, toda uma prosperidade que te traz essa segurança, toda a prosperidade que te traz esse senso de conforto, segurança no plano da fisicalidade, no plano da vida material, tá? E aqui, olha, essa carta fala sobre o altar, aquele cantinho que a gente tem na nossa casa, que é aquele local onde a gente, né? É aquele ponto da nossa casa que é um ponto de conexão, de ancorar energias, né? O Feng Shui trabalha com isso de uma forma muito legal, né? Também fazendo aquele ponto de não só ancorar energias positivas, de se conectar, né, com as forças do bem maior, com Deus Todo-Poderoso. E claro, a gente pode fazer isso de todas, né, de várias formas, mas essa questão de ter ali aquele cantinho da casa, que é aquele cantinho, sabe, um pontinho de luz na nossa casa. E aí também aqui falando sobre proteção, a Feng Shui fala bastante sobre isso. Essa carta aqui, ela vem falando sobre gratidão e sobre soltar os fardos. Então olha só que interessante, né? Soltar o peso, soltar o fardo de situações que realmente finalizaram. E aí olha só que incrível, né? Essa carta traz a energia do inverno. Que podemos estar falando sobre uma conexão com a estação? Sim. A estação vigente? Sim. Mas podemos falar também sobre processos nas nossas vidas que ecoam como um inverno. E aí é muito interessante porque nós saímos do inverno e vamos para a lareira. Então percebam aqui, né, e o altar no meio ancorando essa energia, ou seja, te dando, né, essa força, age como um pilar de sustentação aqui entre céu e terra, né, para que você ancore e você permaneça ali com a sua fé renovada enquanto, né, no momento de transição para essa prosperidade, né? Então aqui é muito interessante até sobre o aspecto das cores, mostrando para mim exatamente essa transição. Se nós estivéssemos aqui, essas cartas não trazem números, mas se tivesse, é exatamente a energia do 10 para o 1. Né? Então, assim, finaliza uma questão, finaliza uma estação na sua vida, tá? Finaliza algo que estava sendo como um inverno para um momento aqui solar, falando sobre colheita, sobre expansão, tá? Então vem muito aqui dessa energia, né, de verão para vocês, né? O sol volta a brilhar aqui nas vossas vidas e vem trazendo, né, aquele momento assim, eu saio do frio, eu saio da escassez, eu saio da dificuldade e vou para aquele momento de segurança, de estabilidade, de prosperidade, de tudo de bom. Então aquele quentinho na alma e aquela alegria, né, aquela gratidão por ver a roda girar. Aqui falando também sobre o aspecto da roda da fortuna e o do sol também, que são dois arcanos maiores que fazem a conexão com o nosso ano de 2026. Então aqui também tem esse remeleixo, né? Essa virada aqui da roda da fortuna. Então eu saio daquele ponto que realmente estava representando um inverno, né? Aquele momento mais fechado, mais introspectivo, né? Às vezes passando por certas dificuldades, às vezes escassez, né? Para, né, o frio, né? Aquele frio
né? Não estou dizendo que eu não gosto do inverno, né? Não é sobre isso, tá? Eu sou apaixonada por inverno, mas aqui falando, né, sobre aquele aspecto às vezes mais associado, né, às dificuldades, porque o frio realmente, né, ele traz as suas dificuldades, né? As intempéries do frio, assim como todas as outras estações, né? O calor também. Mas aqui falando sobre esse aspecto, né, de ter essa virada. Então eu saio daquele momento do frio, da escassez, né? E vou para aquele ponto do quentinho, do conforto, da segurança, tá? Aqui então falando sobre uma finalização, uma necessidade de restaurar as energias, então aqui também tem a ver com self-care, tem a ver com autocuidado, são aqueles momentos em que eu sempre falo para vocês que quando algo está sendo finalizado nas nossas vidas, nós não temos que acelerar nada. E é interessante porque essa carta fala sobre recarregar, né? Restaurar as energias. Então é muito interessante porque nós saímos daqui dessa energia e não vamos direto para a carta que fala sobre a colheita não, também, né? A lareira. Mas existe a energia do altar no meio. E o que esse altar está fazendo? Aquilo que eu falei sobre ancorar, né? Então, assim, sempre que nós estamos num processo de finalização para iniciar algo, uma nova fase das nossas vidas, o processo de recalibrar as forças, de restaurar as energias, que é sempre muito importante, tá? E aí a reflexão que vem com a energia do altar. E aí, quando essa carta fala sobre liberar os fardos, justamente, né, deixar lá naquele fim de capítulo, naquela finalização daquele ciclo, eu deixo, né, tudo aquilo que realmente ficou para trás, todo o pesar daquele momento fica para trás e eu me volto, né, com essa leveza. O próprio manjericão tem as folhinhas são muito delicadas, né, e eu me volto com essa leveza para esse novo momento. A energia do fogo também que traz, né, esse aspecto da transmutação e transformação, né, assim, limpando, purificando e não só trazendo o aspecto da proteção, mas a luz também que vai iluminar o seu caminho a partir desse momento. Que mensagem fortíssima, Escorpião, que mensagem linda, né, um momento aqui também de muita fé. Cada um de vocês pode ser que esteja num momento, né? Então, alguns de vocês estão bem no momento daquele ponto final, outros estão ancorando a energia, estão restaurando as forças, recarregando as energias, outros já estão vendo, né, o que essa finalização trouxe, né, de benefícios e conseguem ver o descortinar de novos horizontes e um início aqui muito próspero, muito bem sucedido, né? Aqui também essa carta fala sobre conexão espiritual, né? Essa conexão espiritual foi feita aqui, na energia do altar. Lembrando sobre o aspecto do altar, né? Cada um de nós tem a sua forma, né? O altar ele é como um ritual, aquele ponto, como eu falo, que a gente vai ali, né? Faz as nossas orações ou tem ali aquilo que é especial para nós, né? Às vezes um amuleto, às vezes algo que representa, né? Da nossa linhagem, os nossos cristais, né? Enfim, então cada um de nós tem a sua forma, né? Mas não necessariamente tenha que ser num ponto em específico, né? Às vezes num templo, enfim. O altar também dos nossos próprios sagrados corações, tá? Então, assim, cada um faz da sua forma, tá bom, meus queridos? Vamos ver com o tarô que mais vem para você, do signo de Escorpião? Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês por todo o amor, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte e poderosíssimo abraço de luz. Para mim chega assim como essa lareira, né, me dando aquele quentinho no meu coração. Gratidão por cada um de vocês e nós vamos assim, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, meus queridos. E assim é. Signo de Escorpião, agora com o tarô. Tarô, signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, confirmações, revelações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Agora com o tarô.
E vamos lá. Aqui também a presença do pássaro, né? O cardeal, que eu sou apaixonada pelo cardeal. Então, tem duas energias muito positivas aqui na vossa leitura, né? Tanto a joaninha quanto o cardeal. E sempre quando vem na minha mesa, gente, a presença de um pássaro, sempre para mim está representando uma notícia boa, está representando momentos associados a boas novas, a coisas boas que estão chegando aí. E realmente, né? Tá super confirmado aqui para mim. Olha, a energia do 10 de copas no fundo da vossa leitura, olha que lindo, né? Aqui a energia do arco-íris, então vem representando sim, né? E justamente o 10, né? Que eu falei para vocês, tão incrível, né? O 10, a energia do 1, aqui também representando, né? O aspecto, então, do frio, ou às vezes da tempestade. Então aqui é no melhor estilo para vocês, após a tempestade vem a bonança. Após aqueles momentos desafiadores vem, né, aquele potinho no tesouro, né, que fica lá, a lenda, né, que conta do pote de ouro lá no baúzinho dourado, né, lá no, olha isso, gente, meu Deus do céu, lá no final do arco-íris. Aqui, olha, uma energia dos rubis. E aí, e ele fazendo a conexão com o cardeal, né, vermelho. E aí, depois lá no final da leitura eu vou falar para vocês sobre essa questão do rubi, tá? Que é um cristal fantástico para vocês estarem trabalhando. Olha a energia aqui da torre junto com a carta da justiça. Olha que coisa incrível para vocês. Perfeito, né? Gostei demais. Então vamos lá, meus queridos. Aqui, olha, fazendo essa conexão, né? O rei eu diria o rei da riqueza, né? Seria aqui para vocês, né? Então, assim, um rei de pentáculos abrindo a vossa leitura. E aqui vem muito para mim sobre certas questões que às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu sei que eu sou essa prosperidade. Olha a quantidade de rubi, gente, misericórdia, né? É riqueza, assim, para dar e vender. Mas aí são aqueles momentos em que a gente fala assim, poxa, mas aí eu tô lá naquele inverno, cadê minha riqueza? Tô lá na escassez, cadê minha riqueza, né? E aqui a leitura fala justamente sobre aqueles processos, né, da vida em que a realidade que nós temos dentro de nós é diferente daquilo que nós estamos vendo fora de nós, né? E aí dá aquele tilt, né? Você fala assim, mas como assim, né? Eu vou ficar ali sabendo que eu sou todo esse potencial, que eu sou a cara da riqueza e estou vivendo uma situação, né, que realmente me coloca naquela sensação de que parece que eu estou vivendo um eterno inverno. Mas aí vem exatamente a questão dos ciclos, não é, meus queridos? Então, quando eu falo, parece que eu estou vivendo um eterno inverno, mas na verdade não é nada de eterno. Por quê? Nada na vida é eterno. Às vezes a sensação parece ser, mas se a gente observar situações que foram muito desafiadoras lá atrás, em outros momentos das nossas vidas, nós vamos perceber que aquilo não foi eterno, foi um ciclo, exatamente como a questão do 10 para 1. Né? Então, assim, passou aquela fase, finalizou e abriu espaço para que a gente pudesse ir além. Tá? E aqui a questão da justiça vem pontuar exatamente isso. Né? A balança não fica descompensada eternamente. Né? Até aqui a energia do 6, né? Essa questão da harmonia, do equilíbrio. Então aqui tem duas forças para vocês. Na verdade, tem a energia do dourado aqui, que é uma das energias que eu trabalho com vocês, a luz crística de ouro, e também a energia aqui da justiça, fazendo a conexão com o fogo violeta, né, que vem transmutar. Vem transmutar o quê? Vem transmutar exatamente energias de desafio, né, principalmente aqui falando sobre questões na vida financeira, tá? Então, às vezes, questões que realmente você sabe que você tinha, às vezes, vamos supor, você está lá num trabalho e você sabe que aquele trabalho poderia estar te pagando muito melhor, e você não está conseguindo ganhar aquele, né? Ou de repente não está tendo o valor que você merece, tanto no sentido do reconhecimento, né, da escuta, quanto num sentido financeiramente falando, né? E isso são coisas que às vezes afetam até a nossa família, aqueles que estão conosco, não é, meus queridos? Então aqui a leitura ela vem no sentido de restaurar. E
mostrar para vocês, né, principalmente no que tange à justiça divina, de que nada fica descompensado eternamente, né, não há de contínuo, não é assim, né? Às vezes a nossa sensação é, mas confiar na providência divina, olha a energia do altar ancorando e fazendo essa ponte. A energia do 6 é a energia do equilíbrio. Então veja, o equilíbrio vem através de soltar aquilo que está pesado, aquilo que está desafiador. E aqui vem sobre questões emocionais. Então solte, liberte e acredite que na casa de Deus não há espaço para energias negativas. Não há espaço para as coisas ficarem o tempo todo, né, naquele eterno inverno. Os ciclos da natureza, da nossa Mãe Terra, mostram isso para nós de forma contínua. Entramos numa estação, saímos de outra e assim sucessivamente. Então aqui representa apenas uma fase, né, realmente aqui falando, né, de uma finalização. Essa finalização representa mesmo, né, essa destruição aqui, tá, de algo que realmente não estava te agregando e muito provavelmente aqui de cenários, tá, que realmente já não estavam indo bem. Então, como eu citei, de repente aquele trabalho que você estava ali se dedicando, mas você estava plantando num eterno inverno. E dali não ia sair nada. Entende? Então são as formas que o universo vem para nos mostrar que realmente ali onde nós estamos empregando a nossa energia, ali realmente não vai nos levar na direção das bênçãos, né? Então se algo realmente está sendo finalizado nesse momento, ou se de repente, né, finalizou, saiba que realmente é algo que vai te conectar com as riquezas, com as bênçãos, com prosperidade, com um período aqui realmente em que você sente que a roda girou e que você sente que, principalmente, né, você está em sintonia com a estação da sua alma, que aqui nós estamos falando, né, de uma forma metafórica, é claro, né, fazendo a alusão, a conexão com as estações, mas é aquele eterno verão. Estamos falando de quentinho, de calor na alma, de conforto, de ver as coisas florescendo, né? De ver as coisas prosperando. Olha a quantidade, né, desse verde, dos cristais, tudo mais, completamente diferente daqui. E falando, né, sobre o aspecto do rubi aqui, falando, né, sobre o rei aqui que vem para vocês, né, o rei da matéria, o rei que representa, né, o ápice da energia no campo da vida terrena, da vida material, né? Então o rubi era, né, um cristal em que os antigos reis utilizavam onde? Nas coroas. As coroas eram adornadas, cheias, cravejadas de rubis. Os cabos das espadas eram adornados de rubis. Então, as túnicas nesse vermelho. Então, o rubi é realmente um cristal, né, muito associado à monarquia, à riqueza. Então, aqui vem para mim que é o seguinte: na verdade, essa herança de soberania é sua. Isso é seu por direito divino. Então, se existem coisas que realmente estão vindo abaixo, estão pedindo uma reconstrução sua, né? Fique tranquila, fique tranquilo. Desapegue-se emocionalmente falando, porque às vezes a gente fica, né, naquela questão, poxa, mas e aí, me dediquei e aquilo ali veio tudo abaixo e aquilo ali, né, não me trouxe, perdi tempo. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Poxa, perdi tempo na minha vida. Não perdeu tempo, sabe? Porque você ganhou expertise. Um rei não usa uma coroa de um simples acessório. Alguns sim, né? Mas no sentido da propriedade, né? No sentido da propriedade de usar uma coroa, nós estamos falando do quê? Do ápice da energia mental, né? Então, assim, aqui é sobre realmente você estar, né, querendo permanecer dentro de um cenário, dentro de uma situação que aquilo realmente não era para fazer parte da sua vida. Não faz parte do seu reino, não faz parte da sua construção dourada, iluminada, segura, confortável, fértil, próspera, bem-sucedida, repleta de sorte, repleta de bênçãos, repleta de tudo de bom. Tá? Então aqui saibam que se realmente as coisas estão aí passando por um processo de finalização, isso só está te alinhando na direção de coisas melhores. E você não perdeu tempo de forma alguma, tá? Pelo contrário, você ganhou sabedoria. Aquela coroa que hoje, né, você vai utilizar, né? Aquela coroa feita, né, toda de rubi, tá bom, meus queridos? Então, imagina nesse momento, na verdade, tá?
Imagina essa coroa toda de ouro, adornada, cravejada de rubis. Imagina você recebendo essa coroa. E aí a sensação é de sentir esse peso. Não é o peso de um fardo, né? Olha, solte os fardos nessa energia do altar, nessa energia de comunhão com o plano do invisível, né? Além do véu da fisicalidade, além de tudo aquilo que pode ser destruído nas nossas vidas, mas que do plano espiritual nada é destruído. Olha que lindo isso, não é, meus queridos? Então é sobre essa expertise e, além de tudo, ganhar a experiência, ganhar a sabedoria. Né? Então, por exemplo, falando sobre uma questão de trabalho, que aqui nós podemos estar falando de qualquer questão que finalizou, tá? Mas vamos supor que seja, né, dentro de uma questão de trabalho. Então, assim, poxa, tudo aquilo que você se dedicou lá dentro daquela empresa, você vai levar, tá? Você vai levar adiante, tá? E aí aqui a leitura pede, solte principalmente, tá, os aspectos emocionais que porventura podem ainda estar associados, né, a essas estruturas, né, a essas estruturas que estão ali em frangalhos, né? Então, assim, é exatamente esse o momento em que, quando nós estamos nessa transição, então assim, passamos do ponto final, e agora? Então, antes de já querer acelerar para um próximo livro, é importante o quê? Aquietar um pouco e observar, é essa energia do inverno, né? A energia do recolhimento. Então, observando todos os processos, tudo aquilo que eu vou ali, né, discernindo tudo aquilo, eu vou avaliando, eu vou passando na peneira, ok, o que eu vou levar agora, né, o que eu vou levar para frente comigo de tudo isso, tá? E é muito interessante porque, de novo, a energia do 10 aqui para vocês, né, então 8, 9, 10, né, eu tinha falado sobre isso, o mesmo 10 que vem aqui, e a energia do 11 para vocês. Então eu sei que realmente, tá, a prosperidade aqui é algo que vem para reinar, assim como esse rei, que aqui são vocês, tá? É algo que esse novo ciclo vai colocar vocês num patamar exatamente de equilíbrio e daquilo que pertence à sua vida e que, portanto, vai se estruturar e vai permanecer. Tá bom, meus queridos? Aqui falando então sobre as práticas que vocês podem estar fazendo. Então, primeiro, finalizou a questão? Reflita sobre isso, não tenha pressa de avançar, tá? A leitura abre espaço para que vocês possam estar organizando os pensamentos também, não só emocionalmente falando, mas organizando os pensamentos na direção de novos caminhos, de novos rumos que vocês podem estar aí alçando, tá? Então, primeiro, nutrir a gratidão por tudo que aconteceu. E isso é algo que às vezes naquele momento é difícil a gente trabalhar com a gratidão, mas agradecer pelos desafios, isso é muito difícil, porque às vezes a gente fica indignado, como assim, né? O negócio está se esvaindo da minha vida e eu vou agradecer por aquilo. Isso é o que um rei faz, essa é a sabedoria, o entendimento de um rei, né? Aqui eu falo rei porque estou falando do ápice da energia dentro do sistema das cartas da corte, tá, gente? Mas podemos estar falando de homens e mulheres tranquilamente aqui, tá? Estamos falando do arquétipo rei, tá? Então, que é o ápice da energia ali, a maestria que vem regendo, né? Dos determinados naipes que o tarô vai passando e vai abordando, tá bom, meus queridos? Então, aqui falando, né, sobre esse aspecto de, primeiro, eu vou observar tudo o que aconteceu e depois eu vou perceber quais são os pensamentos que eu tenho que dirigir, que eu tenho que organizar para o que eu vou fazer da minha vida. Então, ok, eu vou procurar por novos trabalhos, eu vou procurar por uma nova empresa, se for sobre empresa, né? Se for sobre um emprego que você de repente foi ali demitida, foi demitido, ou de repente a empresa fechou e fechou as portas e mandou todo mundo embora, e você foi nessa também. Entende? Então, assim, e agora? O que você vai fazer? Então, a leitura pede que você silencie, olha a energia do altar, silencie os ruídos externos e até os nossos ruídos também, no que tange a dúvidas, pensamentos que levam a gente para lá e para cá, a parte emocional também, que às vezes fica querendo voltar lá para aquilo que estava, só que a vida está te pedindo para ir para frente, não é? Então aqui, a partir desse momento de conexão, de soltar e o exercício da gratidão, porque a gratidão literalmente abre portas, prova disso é a energia do 10 fazendo a ponte com a energia do 1, tá? Então, trabalhando dentro dessa frequência da gratidão, você vai harmonizar os pensamentos e vai começar a dirigir esses pensamentos na direção de novos projetos, de novos planos. Isso vai começar a acontecer primeiro no campo mental,
para depois sim, alguns de vocês aqui, possibilidade de estarem se deslocando. E aí volto a fazer a conexão com a energia da coroa para vocês, tá? Então assim, tem muito a ver. Por quê? Porque a coroa, ela vai permitir o quê? Esse pensamento muito bem discernido. Então, primeiro eu programo, eu planejo aquilo que eu quero fazer e depois eu vou fluir na direção disso, tá bom, meus queridos? Na direção dessa segurança, na direção desse equilíbrio, desse conforto que eu almejo ver na minha vida. Então, para alguns de vocês, existe primeiro um posicionamento mental sobre essa questão e esse fim, porque existe toda uma adaptação, recarregar todas as energias para este novo momento. E então, ok, vou para uma outra empresa, inclusive representando aqui para alguns de vocês a possibilidade de deslocamento, tá? Com relação à questão da justiça que vem aqui para vocês, existem sim, tá? Questões associadas com papelada, tá? Processos que podem estar correndo aqui para vocês, e aqui vem muito favorável sobre ganhos de causa, tá? Então, para de repente, alguns de vocês que estavam nesse inverno, porque estavam precisando desse dinheiro, então aqui o desbloqueio, né, desse dinheiro, inclusive aqui envolvendo energia familiar. Então, para alguns de vocês é aquele dinheiro que, nossa, vai permitir que você consiga deslanchar, que você consiga se movimentar, tá? É um dinheiro que realmente está fazendo falta, né, para permitir essa mobilidade, olha, essa segurança e esse conforto. Então, é algo que te ajuda também. Tá? Falando sobre aspectos para alguns de vocês associados a divórcio, então às vezes é aquele momento em que finalizou aquela união que não estava já estava apresentando certos sinais aí de que aquilo realmente uma hora ou outra ia acabar, tá bom, meus queridos? Então aqui são vocês estruturando novamente as vossas vidas e, como eu disse, possibilidades de mudanças aqui geográficas, tá? Não são distâncias muito longas, mas realmente são coisas que são mudanças que podem estar acontecendo, como por exemplo, uma mudança de bairro, tá? Uma mudança para uma cidade próxima aqui para vocês, algo que realmente você vai estruturar, que te traz, né, toda uma segurança, uma alegria. Esse novo momento, na verdade, vem aqui para mim como um novo capítulo, olha, uma energia de parcerias aqui, tá? Muito favorável para união estável, tanto no que tange a questão de, vamos supor, finalizou um relacionamento afetivo amoroso. Para aqueles que desejam uma nova parceira, um novo parceiro, super favorável. Para aqueles que de repente estão buscando uma pessoa bacana, ponta, firme, para fazer ali uma sociedade, sensacional para vocês. Tá bom, meus queridos? Então esse momento realmente representa, sabe quando a gente vê ali aquele lindo arco-íris no céu, depois daquela baita chuva? É exatamente esse momento que vem aqui para vocês, tá? Que vocês possam, né, sentir essas bênçãos caindo sobre vocês, iluminando as vossas vidas, nessa certeza, tá, de que nada fica descompensado durante muito tempo, tá? Esse ciclo realmente de escassez, de dificuldade na vida material, aqueles momentos em que a gente parece que perde o chão, está passando por esse momento de reestruturação, e confiem sempre, né? A energia da conexão espiritual com a questão da justiça aqui, nós estamos falando de providência divina agindo, tá? Conspirando ao vosso favor. Então confiem, acreditem, tá bom, meus queridos? E sigam em frente, porque vocês vão reinar ou já estão reinando aqui soberanos com toda essa energia desse rubi aqui para vocês. Inclusive falando, né, sobre essa segurança, né, tá mais que confirmado para mim. Segurança financeira, ganhos materiais, tá? Um momento aqui de muito conforto, coisa que realmente não estava acontecendo anteriormente, e as cartas vieram para confirmar exatamente o que eu tinha falado dentro dos oráculos. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar, como tem uma conexão espiritual muito profunda, muito bonita na vossa leitura, eu vou tirar a mensagem final com este deck que traz mensagens dos anjos e ancestrais para vocês, tá? Mas antes eu quero trazer aqui um mantra de ativação, tá? Um mantra que serve para qualquer momento, e principalmente naqueles momentos em que nós estamos passando por esses processos de transição, tá? Então o mantra que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: eu sou protegida, eu sou a prosperidade,
Eu sou protegida. Eu sou a prosperidade. Você também pode estar dizendo: eu sou protegido. Eu sou a prosperidade. E assim é. Tá bom, Escorpião? Levem estas palavras para as vossas vidas, pratiquem, 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 principalmente naquele seu momento, né, naquele seu minutinho, dentro daquele seu, em conexão ali no seu espaço sagrado, na sua casa, no seu altar, fazendo as vossas orações, né? Faça este mantra, isso vai ajudar muito você nesse momento e vale para qualquer outra fase, né? Aqueles que já estão passando pela reestruturação, pela organização, estão deixando ir as questões emocionais, alinhando os pensamentos com pensamentos novos, pensamentos que te colocam para frente, pensamentos que realmente te tiram daquele cenário que era negativo, um cenário de escassez, para um cenário positivo, né? Perspectivas de outros planos, de projetos, de coisas novas aí que te impelem para frente, que te impelem para estas bênçãos, tá bom, meus queridos? E para vocês que já chegaram lá, estão sustentando essa energia, tá? A energia da gratidão. Então a gente afirma isso, né? E trazemos isso como uma grande certeza dentro dos nossos corações. Tá bom, meus queridos? E caso você sinta esse chamado no seu coração, pode escrever aqui abaixo nos comentários. É uma excelente forma de já começar a cristalizar, potencializar essa energia na sua vida. Tá bom, meus queridos? E como energia de ativação, eu quero colocar aqui para vocês a frequência do Muladhara Chakra, chakra raiz, que trabalha exatamente dentro dessa energia do vermelho, tá? E aí a ideia, Escorpião, é você trabalhar com esta cor do vermelho durante uma semana até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser no próximo domingo. Então fiquem sempre ligados aqui, acompanhem os próximos lançamentos. Enquanto isso, você vai trabalhando com a energia do vermelho. E aí, como é que você pode fazer isso? Trabalhando com o vermelho em roupas, acessórios, objetos de decoração, sempre aquilo que vai ficar mais pertinho de você, tá? Pode trabalhar com os cristais, tá? Eu vou até pegar um cristal aqui para vocês. E pode trabalhar com a energia das flores também. E aí, gente, eu falei para vocês sobre o aspecto do rubi. Então, eu vou deixar para vocês dois cristais, tá? Um que é mais em conta e o rubi é uma pedra, né, preciosa, então ele tem um valor de mercado mais alto. Se você tiver o rubi, use o rubi neste momento. Vai fazer um efeito sensacional, vai te proporcionar um bem-estar incrível, inclusive energia à disposição, principalmente se você estiver passando por esse momento da finalização, tá? E aqui eu tenho uma opção, tá, que pode fazer aí, né, não é a mesma coisa do rubi, mas ajuda bastante, que é a ágata de fogo, tá? Tem uma energia incrível, é um cristal incrível, é essa pedra que eu estou segurando aqui nas minhas mãos agora, tá? Ágata de fogo, vou até deixá-la aqui para vocês, tá? Se você gosta da energia dos cristais, esses dois são maravilhosos, mas você também pode procurar por outros que trabalhem dentro da cor do vermelho, tá? E uma terceira opção, né, é você também utilizar alimentos vibracionais, Escorpião, que trabalhem dentro do vermelho. Então, procure investir nesse período de uma semana até o próximo domingo. Procure investir na sua alimentação utilizando estes alimentos que vibram no vermelho: maçã, tomate, morango, a própria melancia, tá? São exemplos que vão ajudar bastante você. Cada dia você pode fazer aí uma prática. Como nós temos aqui a energia do manjericão também, então pode colocar o manjericão nos seus alimentos. A ideia aqui é que você utilize o manjericão em natura, a própria folhinha. Então você pode utilizar ele diretamente nos seus pratos, fica muito bom, né? Ou também você pode utilizá-lo sob a forma de chá, se você gosta. Um chazinho de manjericão é uma delícia, se você gosta. Ou também pode utilizar o manjericão desidratado, né? Assim como a gente tem o orégano. Então pode utilizar o manjericão aqui para vocês. Ele não veio aqui por acaso, tá? O acaso não existe, como já dizia Henri Poincaré, né? Um grande matemático francês, já falava sobre o acaso, né? Então aqui vem a energia do manjericão também para vocês trabalharem. Tá bom, meus queridos? Então são formas aí que vocês podem estar utilizando para potencializar as energias desta leitura. Então vamos lá. Aqui, né, vem mostrando para mim a balança que estava descompensada volta a ser restaurada. Justiça divina
nas vossas vidas. E prova disso aqui para mim também, sobre essa questão da balança, né? É o arcano maior da justiça junto com a energia do número 6, né? Então trazendo o equilíbrio perfeito. Então vamos lá. Uma mensagem final dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. O que mais eles precisam saber para este momento? Momento de bênçãos para vocês, de muita harmonia, de prosperidade, segurança em todos os níveis aqui para vocês. São vocês reinando, soberanos, uma energia magnífica aqui para vocês. Escorpião, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, é só você acessar o meu site, tá? O endereço do meu site está aparecendo aqui agora, abaixo para você, no rodapé deste vídeo, também se encontra aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo fixado no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. A mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Momento aqui muito bom para você, para a sua família, para aqueles que você ama. Momento de muitas bênçãos, de muito bem-estar, de muita harmonia, de muita alegria, muita satisfação, celebração, gratidão. Que lindo esse momento para vocês. Vamos lá. Anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Vamos ver o que tem no fundo. Olha, guardião do ar. E aí falando sobre a mudança na perspectiva, né? Perfeito para vocês a questão do elemento ar. E a organização dos nossos pensamentos, né, que são muito importantes. Eu falei sobre isso, né? Então, sair daquela questão, às vezes, daquele pensamento de dúvida, de instabilidade, né, que às vezes pode acontecer naqueles períodos em que a gente vê, né, toda uma estrutura, toda uma vida, às vezes, sendo dedicada em certas questões, e a gente vê aquilo tudo indo abaixo, e aí como, né, os nossos pensamentos ficam para lá e para cá, né? Então, assim, como estruturar aquilo que foi e qual passo, e fica né? A gente fica numa instabilidade mental muito grande. Então, aqui, o guardião do ar vem trazer para você essa mensagem: mude a sua percepção, mude a sua perspectiva. E aí é muito interessante porque a energia do pássaro fala exatamente sobre isso, né? Porque o pássaro, ele tem o quê? Ele tem uma visão que ele nos faz ir além. Como assim, Anne? O pássaro, ele tem uma visão que nós chamamos de a visão do observador. Ou seja, ele não se vê ali no meio das ruínas. Ele se vê por cima, né? Ele vê o cenário por cima. Então isso te traz uma perspectiva muito diferenciada, né? E a gente também não se envolve emocionalmente. Nós olhamos ali sem se envolver pelo cenário, olhamos assim como as cartas na mesa, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Aqui, gente, tem... eu vou colocar para vocês aqui a energia do 888 para vocês, tá? Código de ativação, tá? Olha, aqui, outra estação, né? A energia do outono, que, como eu falo para vocês, não quer dizer que represente uma estação atual, mas aqui veja que tem os processos, percebam que lindo isso, né? Então, outono, inverno. Então, passamos pelo outono, aqui falando do hemisfério sul, né? Passamos pelo outono, passamos pelo inverno. Veja, não quer dizer que, né, para quem está, né, no hemisfério norte tem que ser necessariamente assim. Não, às vezes é a estação da alma, tá? Mas, falando sobre a conexão com o hemisfério sul, existe uma sequência, tá? Para alguns de vocês, independentemente do hemisfério em que você se encontra, pode ser, às vezes, né, sobre esse passar das estações, ou a entrada nessas estações, né? Então, assim, nós aqui vamos entrar na primavera e para vocês, de repente, vão entrar no outono, né? Então, assim, representa essa troca na estação. E aí o outono vem pedindo o quê? Solte o antigo, solte aquilo que passou e descanse. Olha a energia do repouso, como é tão importante aqui.
Por quê? O repouso nos permite processar aquilo que aconteceu. E aí a energia do pássaro aqui de novo, né, trazendo o aspecto da conexão com o pensamento e a qualidade desse pensamento. E aí, gente, olha que lindo, né? O guardião da direção. Escolha o seu caminho. E como eu disse, né, vocês aqui têm uma energia espiritual muito bonita, então mostra realmente vocês sendo muito protegidos, muito amparados durante todo esse processo, tanto da finalização, quanto da travessia, quanto da chegada nesse outro momento aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Vocês estão sendo, independentemente daquilo que vocês vão escolher, daquela outra empresa, estruturar aquela outra vida, né? Usar o dinheiro com muita sabedoria, de repente falou sobre ganhos, entradas aqui, né? Então assim, você vai saber fazer as coisas da melhor forma possível se você tiver com os pensamentos calmos, tranquilos, né? Se você colocar o olhar naquilo que realmente age como uma grande libertação, tá? Nas vossas vidas, aqui alçando voos, né? Energia do pássaro, dos pássaros aqui para vocês, tá? Vocês estão realmente, né, sendo totalmente guardados e protegidos durante toda a travessia, tá bom? E vai saber escolher o seu caminho com muita sabedoria, com toda essa soberania. E como eu disse para vocês aqui, veio, né, com a energia do Rei de Pentáculos. E Escorpião, que mensagem é essa? Que leitura mais linda, uma leitura extremamente forte para vocês, uma leitura muito profunda, e eu espero do fundo do meu coração que possa chegar aí no seu coração, né, te trazendo esse quentinho, né, que possa chegar como um grande sol aí nas vossas vidas, um grande bálsamo de luz, iluminando você, te ajudando e contribuindo positivamente para as vossas vidas, meus queridos. Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Escorpião, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo. Na descrição deste vídeo também está aqui fixado, aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo, Escorpião, vamos juntos finalizar esta belíssima leitura, realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026. E, meus queridos, em homenagem a esse momento tão bonito das vossas vidas, né, representando essa sorte, representando essas bênçãos, não é, para vocês? Um momento realmente muito auspicioso, muito iluminado, muito feliz, né? Uma página, né, que se inicia de um capítulo muito, muito, muito abençoado e feliz nas vossas vidas, não é? Um livro completamente novo, não é? Então eu quero pedir para vocês uma gentileza. Coloque aqui abaixo para mim nos comentários um emoji de uma joaninha. Yes! Eu vou saber que eu tive você aqui durante todo o momento da leitura juntinho de mim, corações unidos, tá bom, meus queridos? Durante todo o momento dessa leitura e desde já, Escorpião, toda a minha gratidão por ter você aqui sempre juntinho de mim. Todo o amor, todo o carinho que você tem para comigo e para com o meu trabalho. Gratidão por cada um de vocês. E vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Escorpião, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim